Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós daremos início a partir de agora a mais uma programação Renovando Vidas, o programa da família. Agradeço a Deus pela vida de vocês, nossos amigos internautas que acompanham e prestigiam a nossa programação semanalmente, sempre com uma palavra voltada para a sua vida pessoal e familiar. Quero também deixar aqui alguns avisos importantes para vocês. Nós trabalhamos com família, com casais, e nós desenvolvemos, juntamente com a equipe do Ministério de Família da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas, um material, Lições para a Família. Material esse que você pode adquirir, são 2 cadernos, um com 15 lições e outro com atividades para você desenvolver em família. Então tem sido uma bênção, alcançado aí muitos casais. Você pode também adquirir para presentear alguém ou para ministrar para algum casal que Deus tocar aí no seu coração. Então, para maiores informações, você pode estar entrando em contato conosco e nós então esclareceremos todas as suas dúvidas. Quero também lembrar você que ainda não fez a sua inscrição para o Terra Park Eco Resort. Nós estaremos em fevereiro de 2015, mais uma vez, neste maravilhoso resort, em comunhão com os irmãos, um tempo de lazer em família. Venha conosco, com certeza você irá se surpreender. Como foi maravilhoso em 2014, nós cremos que será ainda melhor em 2015. Então faça já a sua inscrição, ainda há vagas e você pode estar lá conosco, amém? E vamos então, dando continuidade à nossa programação, compartilhando a palavra do Senhor. É sempre um tempo muito bom, né? Esse que o Senhor prepara para que a gente possa estar juntinho com vocês, levando a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e nos dado a oportunidade de transmitir através desta programação abençoada e abençoadora. Hoje nós iremos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. O pedido de Jairo. O pedido de Jairo. Qual tem sido o seu pedido para o Senhor? Qual tem sido a sua busca diante de Deus? Nós vamos ver aqui neste texto a ansiedade, o coração de Jairo voltado para o Senhor, porque ele tinha um pedido muito importante que ele lançou aos pés do Senhor, se humilhou aos pés de Jesus, clamando em favor deste teu pedido. Qual é a sua situação? Qual é a sua dificuldade? Nós vamos entender que, assim como Jairo, nós também temos a nossa parte a fazer, e a primeira delas é lançar a nossa dificuldade nos pés de Cristo. Ele está atento para nos ouvir e para nos atender a seu tempo, amém? Vamos então ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as suas mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Nós vamos ler agora o versículo de número 35, a partir do versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Graças a Deus por essa palavra linda.
Amados, nós vemos aqui um homem que era de uma grande importância, um homem bem financeiramente, um homem que tinha um cargo muito importante. Nós vemos que Jairo era um homem importante. Porém, nós vemos que as lutas e as dificuldades, elas chegam para todos. A situação financeira de Jairo, a Bíblia diz aqui no versículo de número 22 que ele era um dos principais da sinagoga. A sua situação financeira, o seu relacionamento com as pessoas, né? O seu alto cargo, né? Não fez com que ele não passasse por uma grande tempestade em sua vida, por um momento de grande aflição. Muitas vezes nós pensamos que as dificuldades vêm só porque às vezes não temos uma conta bancária muito alta, porque não temos relacionamentos com pessoas importantes. Não. As lutas e as dificuldades, elas vêm para todos, assim como veio para Jairo. Provavelmente Jairo estivesse lá no seu local, na sua casa, na sinagoga, ele não estivesse preocupado com Jesus, ele não estivesse indo em busca de Jesus, talvez ele não estava nem mesmo pensando em Jesus. Portanto, inesperadamente, Jairo encontrou-se em uma grande dificuldade. Talvez eu e você estejamos neste momento com tudo em ordem, mas nós não sabemos o que está por vir. Nós não sabemos quais serão as dificuldades que ainda teremos que enfrentar. Por isso, nós precisamos estar sempre voltados para Cristo, sempre juntos com a solução que é Cristo. Nós vemos que Jairo, quando ele se viu dentro dessa situação, quando ele soube que a sua filha estava muito doente, uma doença que poderia levá-la à morte. Jairo, provavelmente, isso não diz aqui no texto, mas me leva a entender que Jairo talvez tenha buscado recursos naturais. Talvez Jairo tenha buscado os médicos, as pessoas que tentavam curar com os remédios, com as plantas. Talvez Jairo tenha ido em busca de todos os recursos naturais que lhe eram possíveis. Até que em determinado momento Jairo entendeu que nada mais seria possível, a não ser Jesus, aquele que andava naquele lugar, aquele que com ele ia grande multidão, e com certeza Jairo já havia ouvido falar deste homem maravilhoso que curava, que restaurava, que fazia coisas maravilhosas. Aí então Jairo foi ao encontro de Jesus, é o que a palavra nos diz. E ao se encontrar com Jesus, rapidamente ele prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo humilhou-se diante de Jesus, reconhecendo a grandeza de Deus e a pequenez dele, independentemente de qual era o seu cargo, seja ele ou não, era ele ou não, um dos maiores da sinagoga. Ele se prostrou aos pés de Jesus e clamou insistentemente. Ele clamou para que Jesus fosse até a sua casa. Amados, Jairo se humilhou. Jairo teve esperança. Mas Jairo cometeu um erro que muitas vezes eu e você cometemos. Ao estudar este texto, o Senhor falou fortemente ao meu coração em relação a isso. No versículo de número 23, nós vemos que a Bíblia diz que insistentemente Jairo lhe suplicou e disse: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Quantas vezes eu e você não fazemos exatamente como Jairo fez? Nós estamos diante de uma situação, diante de um problema, e nós queremos ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Nós queremos ditar para Deus qual é o caminho que Ele deve seguir. Jairo se humilhou, Jairo se prostrou aos pés de Cristo Jesus, mas ele meio que já foi com a receita pronta, né? Às vezes é assim que nós fazemos. Nós oramos e no decorrer da nossa oração de súplica, pedindo, clamando a Deus, nós vamos colocando a receita, né? Senhor, o Senhor deve operar desta maneira, Pai, vai lá, faz isso, faz assim, faz desse jeito, né? Foi exatamente essa a oração de Jairo, o pedido de Jairo, pedindo para que Jesus fizesse exatamente como ele gostaria que fosse feito. No entanto, nós precisamos deixar Jesus agir,
porque a maneira com que Jesus age é sempre a melhor, é sempre a maneira mais certa, mais correta. Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus agir, a maneira, a forma como Deus está agindo, mas depois a gente entende que nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão no seu total controle, nada foge do controle de Deus. Por isso, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, buscar este Deus que tem todo o poder para curar, para sarar, para restaurar, para mudar, para transformar toda e qualquer situação, entregar a nossa dificuldade diante do Senhor, lançarmos aos pés de Cristo e descansarmos ali, nos sentimos seguros, sabendo que Deus vai fazer o melhor. Jairo aqui estava tentando dar a receita para que Jesus realizasse o milagre na vida da sua filha. Aí então, Jesus deu a ele uma resposta muito linda, que é a mesma resposta que Jesus dá para todos nós, todas as vezes que necessitamos da sua presença, do seu toque, do seu amor. E todas as vezes que necessitamos disso é em todo tempo, é em todo momento, é todos os dias, alegrias, tristezas, lutas, vitórias, no deitar ou no levantar. Em todo tempo nós necessitamos da companhia, do toque, da direção de Cristo. No versículo de número 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Que lindo, amados. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele em direção ao seu problema. Jesus foi em direção àquela situação difícil que Jairo estava vivendo. Só que no caminho, nós vemos que a partir do versículo 25 até o versículo de número 34, Jesus fez um outro milagre fantástico. E Jesus fez isso para fortalecer a fé de Jairo. Muitas vezes você encontra-se com um problema, com uma dificuldade, e você vê Deus operando na vida das outras pessoas e você não entende que Deus está mostrando para você que Ele pode e vai fazer na sua vida também. Enquanto Jesus caminhava, Jairo estava entre as pessoas que caminhavam com ele, porque Jesus estava a caminho da casa de Jairo. A Bíblia diz que neste caminho, uma mulher que havia com uma enfermidade, um fluxo de sangue há 12 anos. 12 anos, amado, quanto tempo você está na sua dificuldade, nessa luta que você tem vivido? Esta mulher estava neste deserto com essa enfermidade há 12 anos. Ela padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue contínuo há 12 anos. E neste caminho, enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, esta mulher aproximou-se de Jesus e simplesmente ao tocar em suas vestes, ela recebeu a cura. E neste momento, com certeza, Jairo percebeu que Jesus parou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? E a Bíblia diz que no meio daquela multidão de pessoas, os seus discípulos falaram: Senhor, como você nos faz esta pergunta? Todas as pessoas estão empurrando umas às outras. Você me pergunta quem me tocou? E Jesus disse que ele sentiu que dele saíra poder e que havia acontecido um milagre naquele lugar. E aí então esta mulher se declarou, disse: fui eu quem fui curada. E Jairo foi testemunha desta cura que Jesus fez, através da fé desta mulher. E Jairo então, com certeza, naquele momento, teve a sua fé fortalecida pelo Senhor, porque ele viu com seus próprios olhos o que Jesus era capaz de fazer com apenas um toque de uma mulher que creu que Jesus poderia fazer. Imagina Jesus indo até a sua casa e tocando em sua filha. Jairo então teve ali um momento para ter a sua fé fortalecida. No entanto, nós vemos que no versículo de número 35, assim como também muitas vezes acontece conosco, o inimigo quer tirar a nossa esperança, quer roubar a nossa fé, aquilo que nos faz acreditar que Jesus vai mudar a nossa história.